Olá, pessoal! Como vocês estão? Espero que estejam bem e se cuidando. Estamos novamente com a nossa aula de matemática. Eu sou a professora Carol e estarei com vocês nessa aula. Convido vocês a pegarem um lápis, borracha e um caderno para poder realizar as atividades dessa aula. Mas antes de começar, algumas informações para os professores e professoras que estiverem nos acompanhando. Essa aula é do 9º ano dos anos finais e irá trabalhar a habilidade, demonstrar relações métricas do triângulo retângulo, entre elas o Teorema de Pitágoras, utilizando inclusive a semelhança de triângulos. O objetivo da aula é compreender e aplicar o Teorema de Pitágoras. Você já ouviu falar em acessibilidade? Por meio da acessibilidade, é possível que pessoas com deficiência possam utilizar os espaços, serviços ou produtos em igualdade de condições com os demais. A acessibilidade arquitetônica trata da eliminação das barreiras físicas para que o deficiente ou pessoa com mobilidade reduzida possa estar inserido na sociedade e frequentar lugares como escola, trabalho, lazer, entre outros. A rampa é um dos principais tipos de acessibilidade arquitetônica e, sabendo de sua importância, um comerciante do seu bairro, chamado Paulo, resolveu construir uma rampa em sua loja. Sabendo que as medidas da rampa são essas aqui da sua tela, você conseguiria ajudar Paulo a encontrar o comprimento total dessa rampa? Sabemos que é possível resolver esse tipo de problema com o Teorema de Pitágoras. Na aula de hoje, você vai aprender a demonstração geométrica do Teorema de Pitágoras e poderá aplicá-lo para encontrar o comprimento da rampa e ajudar Paulo na construção de sua rampa. Observe o triângulo ABC que está aparecendo aí na sua tela. Trata-se de um triângulo retângulo, pois é formado por um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus, ok? E os outros dois ângulos são menores do que 90 graus. O lado oposto a esse ângulo reto, esse lado aqui, oposto, é chamado de hipotenusa. A hipotenusa será representada pela letra A. Ok? E os outros dois lados são chamados de catetos. Temos aqui o cateto C e o cateto B. Tudo bem? O Teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa A ao quadrado é igual ao cateto B ao quadrado mais o cateto C ao quadrado. Ok? Então temos aqui A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Vamos agora aprender na prática o que isso significa. Vamos utilizar como unidade de medida pequenos quadradinhos coloridos. Todos eles têm o formato de quadrados, ok? E possuem, então, os lados iguais, ok? Vamos lá. Os quadradinhos vermelhos vão servir para medir a hipotenusa, ok? Então, vamos colocar aqui os quadradinhos vermelhos para medir aqui a hipotenusa. Nossa hipotenusa será A, ok? Então, aqui temos 5 quadradinhos, todos eles de mesma medida. Quadradinho, os lados são iguais, ok? Agora, vamos pegar o quadradinho amarelo para medir o lado C, ok? Temos aqui 3 quadradinhos
E aqui na hipotenusa, 5 quadradinhos. 5, 3. E vamos pegar os quadradinhos verdes para medir o lado B. Vamos lá. Veja bem, temos 1, 2, 3, 4 quadradinhos para medir o lado B, ok? Podemos dizer que a hipotenusa mede 5 unidades de comprimento, porque estamos pegando quadradinhos como unidade de medida, ok? Vamos fazer o mesmo com os catetos, ok? 3 unidades de medida para o lado C e 4 unidades de medida. Aqui temos 4 quadradinhos, então são 4 unidades de comprimento para o cateto B, tudo bem? Então, concluindo, a hipotenusa mede 5, o cateto C mede 3 e o cateto B mede 4, ok? Unidades de comprimento. Então, vamos lá, pessoal. O próximo passo aqui será formar quadrados, ok? Então, vamos formar um quadrado aqui no lado da hipotenusa. Então, para formar um quadrado, devemos ter, aqui temos 5 quadradinhos, então vamos preencher aqui também com 5 quadradinhos, certo? Vamos lá. Se aqui temos 5 quadradinhos, aqui também devemos ter 5 quadradinhos, porque os lados do quadrado devem ser iguais, ok? 5, 5, 5 e 5. Pronto, formamos um quadrado, ok? Da mesma forma, vamos fazer aqui para o cateto C, ó. Vamos formar um quadrado. Se aqui temos 3, devemos preencher 3 fileiras, certo? Porque um quadrado possui os seus lados iguais. Então, aqui temos 3 e aqui também temos 3, certo? E por fim, vamos formar quadrado referente ao cateto B. Vamos lá. Então, se temos 4 aqui, temos que preencher 4 fileiras. Veja bem, pessoal, formamos aqui então o quadrado verde, ok? 4 quadrados, 4 quadrados, certo? Sabemos que a área de um quadrado é calculada pelo lado ao quadrado, ou seja, lado vezes lado. Observe o quadrado que está aparecendo aí na sua telinha. Toda a área pintada de azul é a área do quadrado. Então, toda essa área aqui, toda essa parte azul, é a área do quadrado. Se chamamos o lado de L por se tratar de um quadrado, temos que chamar todos os lados de L. Tudo bem? Então, a área desse quadrado é dada por lado vezes lado, ou lado ao quadrado. Tudo bem? Se o lado L vale 2, vamos substituir aqui, ó. Vamos colocar o 2 aqui e vamos obter uma área igual a 2 vezes 2, ou seja, área igual a 4, certo? Então, essa área vai valer 4 unidades de área, tudo bem? Agora, vamos calcular as áreas dos quadrados vermelhos, verdes e amarelos, que você vai ver aqui na tela. Vamos lá. O quadrado vermelho tem lado A, certo? Logo, a sua área é dada por A ao quadrado, certo? O mesmo vale para o quadrado verde.
Ele tem lado igual a B. Então, sua área será B ao quadrado. E aqui no cateto C, temos que o lado desse quadrado vale C. Logo, a área será igual a C ao quadrado. Ok? Vamos voltar ao Teorema de Pitágoras, que diz: a hipotenusa A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais o cateto C ao quadrado. Perceba que, geometricamente, o Teorema de Pitágoras diz que a área do quadrado vermelho é igual à soma da área do quadrado verde com o quadrado amarelo, ok? É a soma da área desse quadrado com a área desse quadrado. Então, vem comigo comprovar na prática o teorema. Para isso, vamos contar os quadradinhos vermelhos. Vamos lá! Então, pessoal, olha só. Vamos contar os quadradinhos vermelhos. Ele deve ter um valor igual à soma dos quadradinhos verdes e amarelos, ok? Então, vamos contar. Aqui tem 5, mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20, mais 5, 25. Então, nesse quadrado aqui, referente à hipotenusa, temos 25 quadradinhos, ok? Aqui, no lado B aqui, vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 8, 12, 16. Então, nesse quadrado referente ao cateto B, teremos 16 quadradinhos. Aqui temos 25, 16. Vamos contar aqui agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Temos 9 quadradinhos. Então, se somarmos 16 mais 9, obteremos o valor de 25, exatamente a mesma quantidade de quadradinhos vermelhos. Veja bem, vamos colocando aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, sobre o quadradinho vermelho para comprovarmos essa equivalência. Veja bem, ó, quadradinho em cima de quadradinho, ó. Vamos pegar o verde agora. Veja bem, quadradinhos amarelos mais quadradinhos verdes equivale ao total de quadradinhos vermelhos. Então, numericamente, podemos comprovar o teorema, substituindo os valores de A, B e C. A área do quadrado vermelho é A ao quadrado, ok? Então, A ao quadrado. Então, se o lado vale 5, ok? Teremos que a área será igual a 5 ao quadrado. 5 vezes 5, 25. Então, a área desse quadrado será igual a 25 unidades de área. Certinho? Agora, vamos aqui, ó. 4 ao quadrado. Então, a área desse quadrado verde será 4 ao quadrado. Ok? Lembra que temos aqui, ó, tínhamos 4 quadradinhos. Beleza? Então, vamos lá. Resolvendo isso aqui, 4 vezes 4, 16. Então, a área desse quadrado verde será igual a 16 unidades de área. E, por fim, esse aqui, ó, 3 ao quadrado, que é igual a 3 vezes 3, que é igual a 9. Então, a área desse quadrado será igual a 9 unidades de área. O teorema diz que a hipotenusa A ao quadrado é igual ao cateto B ao quadrado mais o cateto C ao quadrado, ok? Veja aqui, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. É isso que nos diz o teorema de Pitágoras. Então, substituindo, temos que A ao quadrado é 25, B ao quadrado é 16 e C ao quadrado é 9, ok? Então, substituindo ali,
teremos que 25 é igual a 25. Isso é muito legal. Aprendemos de maneira prática o significado do Teorema de Pitágoras, ok? E agora podemos aplicá-lo para resolver problemas do nosso cotidiano, como a construção da rampa que vimos no começo da aula. Vem comigo! Observe a imagem da rampa que está aparecendo aí na sua telinha. Podemos perceber que essa rampa trata-se de um triângulo retângulo, ok? Aqui temos um ângulo reto que é igual a 90 graus. As medidas que estão aparecendo aí valem: o cateto B vale 1 metro, e o cateto C vale 3 metros. Paulo quer saber o comprimento da rampa, pois precisa dessa medida para comprar o corrimão. O comprimento é a hipotenusa A do triângulo retângulo, ok? Porque, ela está no lado oposto ao ângulo reto. Então, ela é a hipotenusa. E sabemos que hipotenusa A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. É isso que nos diz o Teorema de Pitágoras. Então, substituindo os valores, temos que A ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Resolvendo as potências, temos que A ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado, ok? Então, substituímos aqui, e obtemos isso aqui, 1 ao quadrado, 1. 3 ao quadrado, 9. Repetimos aqui o A ao quadrado, porque é o que queremos encontrar, ok? Então, continuando aqui, 1 mais 9, 10, ok? Vamos aplicar raiz em ambos os lados, ok? Então, temos que raiz quadrada de A ao quadrado é igual a raiz quadrada de 10. Vamos eliminar a raiz e obteremos que A é igual a raiz de 10 metros. Podemos extrair essa raiz utilizando uma ferramenta, que é a calculadora. Então, veremos que A é aproximadamente igual a 3,16 metros. Agora é sua vez de praticar. Na construção civil, uma tesoura é o nome que se dá para as estruturas que suportam os telhados das construções, ok? Se dividirmos uma tesoura ao meio, obteremos 2 triângulos retângulos, ok? E simétricos. Então, aqui eu tenho um triângulo retângulo, aqui eu tenho 2 triângulos retângulos, tá? Eles são simétricos. Se o comprimento da tesoura for de 8 metros e sua altura de 3 metros, podemos utilizar o Teorema de Pitágoras, ok? E calcular a medida da parte inclinada. Vemos aqui que um cateto vale 3 metros, o outro cateto é metade de 8, porque tudo aqui vale 8. Então, esse cateto aqui, que é metade, vale 4 metros, ok? Então, encontraremos a hipotenusa, ok? Ao lado oposto aqui a esse ângulo reto. Então, vamos lá. Calcule a medida da parte inclinada da estrutura, ou seja, encontre a medida da hipotenusa utilizando o Teorema de Pitágoras. Você tem um tempinho para resolver.
Vamos para a resposta. Aplicando o Teorema de Pitágoras, a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, obteremos. Vamos substituir 3 no lugar do b, 3 ao quadrado mais, substituindo 4 no lugar do c, ok? Então, a ao quadrado é igual a 3 ao quadrado, 9, 4 ao quadrado, 16. A ao quadrado é igual a 25, ok? Extraindo a raiz, vamos ter que a é igual a raiz de 25. Então, a será igual a 5 metros. Resposta, a hipotenusa, né? A parte inclinada mede 5 metros. Nossa aula está chegando ao fim, mas antes de terminar, vamos revisar o que aprendemos hoje. Na aula de hoje, aprendemos que triângulo retângulo é todo triângulo formado por um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus, e os outros ângulos menores do que 90 graus. O lado oposto ao ângulo reto é chamado de hipotenusa, e os outros dois lados são chamados de catetos. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. E é isso que nos diz o Teorema de Pitágoras. Para refletir sobre o que aprendemos na aula de hoje, comente com um familiar ou um conhecido como você ajudou Paulo a encontrar a medida da rampa, utilizando o Teorema de Pitágoras. E diga o quanto esse teorema é importante na construção de rampas nos espaços públicos para promover a acessibilidade arquitetônica. Espero que tenha gostado da aula de hoje e fique ligado porque vem muito mais por aí. E lembre-se, mesmo distantes, estamos juntos. Até mais!